Bom sábado, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja connosco neste momento. Amém? Prezados irmãos, é um prazer eu estar aqui convosco. Eu vou-vos dizer que, pela graça do Senhor, Deus tem-me dado a oportunidade de visitar muitas igrejas. E eu gosto muito de conhecer novos locais, de conhecer novas pessoas, de realmente ver pessoas diferentes, de sítios diferentes, louvar o mesmo Deus. E eu quero vos dizer que, apesar de já ter estado em muitos países diferentes, sempre que eu entro numa igreja, eu sinto-me em família. E, de facto, é um privilégio pertencer a esta família. Bom, lançaram-me o desafio de estar convosco ao longo desta semana para falar daquilo que eu considero ser um dos meus temas preferidos. Eu gosto muito de profecia, gosto muito, o meu livro preferido é o último livro da Bíblia, e muitas vezes me pedem para falar sobre temas de profecia, mas hoje pediram-me um tema diferente. Pediram-me para falar do santuário numa perspectiva espiritual. O que é que isto quer dizer? Durante esta semana, nós vamos, e eu não sei se posso avançar, desculpe, nós vamos uma caminhada. Eu gosto muito de caminhar, não sei se os irmãos gostam, mas eu quando tenho a oportunidade, quando tenho, por exemplo, um domingo de manhã livre, que são cada vez menos, mas às vezes tenho, e eu vou para, por exemplo, às montanhas de Arouca caminhar. Eu gosto muito de caminhar nas montanhas. E o desafio para esta semana nós fazemos uma caminhada juntos. Onde? No santuário. Pode ser? Conto convosco? Sim. Então, o que é que o santuário tem de especial? O objetivo durante esta semana não vai ser nós estudarmos ao pormenor o que é que se passava no santuário. Não vai ser vermos os rituais, não vai ser vermos exatamente o que é que o povo de Israel fazia, mas vai ser olhar para o santuário e ver o que é que eu hoje tenho a ver com o santuário. Sabia que a nossa vida espiritual hoje está diretamente relacionada com a mensagem do santuário? E é esse desafio que nós vamos explorar, é este caminho que nós vamos percorrer ao longo desta semana. Muito rapidamente, o santuário tinha vários locais, 3 locais principais, está ali com o número 1, número 2, número 3, conhecem com certeza muitos de vós. O número 1 era o pátio, era uma zona ao ar livre, depois que tinha 2 objetos. Quais eram os objetos que estavam no pátio? Era o número 4, altar dos sacrifícios, era o número 5, a pia com água. E depois, dentro da zona coberta, que estava dividida em 2 partes, temos o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, nós tínhamos, quem entra do lado direito, a mesa dos pães asmos, o número 6. Do lado esquerdo, em frente à mesa dos pães asmos, tínhamos o candelabro. Em frente, bem perto da cortina que separava do lugar santíssimo, tínhamos o incensário. E dentro do lugar santíssimo, temos a Arca da Aliança. Ao longo desta semana, nós vamos ver que cada um destes objetos representa, em primeiro lugar, a Cristo. E representa, em segundo lugar, a minha própria caminhada espiritual. Aliás, quando Cristo disse, "Eu sou o caminho", lembram-se destas palavras? O que é que ele estava a querer dizer? Que caminho é que é este? É que a Bíblia também diz, ó Deus, eles têm visto o quê? Os teus caminhos. Os caminhos do meu Deus, onde? O que é que diz o texto? No santuário. Sabiam que Cristo, quando disse eu sou o caminho, ele estava-se a referir ao santuário? Aliás, a Bíblia também nos diz, não faz parte da mensagem de hoje, mas no Velho Testamento a Bíblia diz-nos que o santuário tinha portas. Sabem quantas portas tinha o santuário? Pois é, a gente olha para lá e não vê portas nenhumas, não é?
Nós tivemos agora a Expo Bíblia em Espinho e temos lá uma réplica do santuário e aquilo não tem portas, porque até a vedação era feita de tecido e as separações eram feitas de tecido. Nós chamámos aquilo o quê? Cortinas ou véus, certo? Mas o termo original eram portas. Aliás, o Velho Testamento diz-nos o nome da primeira porta, a porta que separava o mundo exterior do santuário. No Velho Testamento diz que era a porta do caminho. É interessante isto, não é? Porque Deus disse que era o quê? O caminho. Quando ele disse isso, um judeu que sabia perfeitamente o nome da porta da entrada do santuário associava imediatamente: Cristo está a dizer que ele é o santuário. É muito interessante que também em Salmos diz-nos: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Portanto, primeira pergunta, e desculpem que eu gosto de fazer perguntas, está bem? Primeira pergunta: existe um caminho no santuário, sim ou não? Segundo a palavra de Deus, sim ou não? Ok. Querem descobrir qual é este caminho? Sim ou não? Sim? Temos 8 dias para descobrir este caminho, certo? Vamos lá, vamos iniciar então esta aventura. Diz-nos também em Isaías 35, ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. O que é que este texto está a dizer? É que este caminho não é para as pessoas que estão onde? Lá fora no mundo. Este caminho é para as pessoas que estão onde? Na casa de Deus. Aqueles que querem ter uma relação com quem? Com Cristo. Este caminho está reservado para aqueles que aceitam o desafio de ter uma caminhada com o Senhor. E mais, para terminarmos aqui esta questão do caminho, diz-nos também a serva do Senhor: foi-me mostrado que o verdadeiro povo de Deus é o sal da terra e a luz do mundo. Deles requer Deus o quê? Contínuo progresso no conhecimento da verdade e no caminho da santidade. Então, eles compreenderão a intromissão de Satanás e no poder de Deus hão de resistir. Parecem que este caminho é um caminho importante para nós ou não? Sendo que é um caminho de santidade, acham que é um caminho que vale a pena nós percorrermos? Termino com esta parte com o apóstolo Paulo, que ele fala-nos mais uma vez sobre este caminho. Mas diz-nos uma coisa fundamental. Reparem o que é que o apóstolo Paulo diz. Mas no segundo, está a falar do lugar santíssimo, ok? Só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda, o quê? Já tinham ouvido falar do caminho do santuário? Temos vários versículos que nos falam dele. E o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Que existe um caminho no santuário, mas que ele não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Eu estava a dizer que apesar deste caminho estar disponível para o povo de Deus, ele não foi entendido no passado. E ele está lá para quem? Para hoje, no tempo presente, eu o entender. O que quer dizer que o santuário tem uma mensagem espiritual para mim hoje, que não foi compreendida no passado, quando o santuário estava de pé. Até aqui, concordam com o que eu estou a dizer, sim ou não? Eu vou perguntar isto muitas vezes, está bem? Não quero que tenham dúvidas. No livro Evangelismo, a serva do Senhor diz novamente: como povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia.
Não devemos sossegar sem que... Ela está a falar neste texto coisas que são importantes para um cristão saber. Agora reparem o que ela diz. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente qual assunto? Do santuário, apresentado nas visões de Daniel e João. Esse assunto fala muito de como eram os rituais do passado. É isso que ela está a dizer? Esse assunto fala muito de como é que os judeus praticavam a sua religião. É isso que está escrito? Esse assunto do santuário verte muita luz sobre a nossa atitude e a nossa obra atual. E por isso nós vamos nos debruçar sobre o que realmente o santuário significa para os cristãos hoje. Sabem que existem muitos cristãos que olham para o santuário e não dão nenhum tipo de valor. Foi muito interessante, não sei se os irmãos já ouviram alguma vez falar da Expo Bíblia, que é uma atividade que já foi feita algumas vezes. E durante a Expo Bíblia, que foi feita há pouco tempo, eu estava no stand de História. E uma das coisas que lá temos é precisamente o santuário. E eu digo-vos, irmãos, porque durante um fim de semana passaram cerca de 700 pessoas, 700 visitas na Expo Bíblia. E é fascinante partilharmos com as pessoas a mensagem espiritual do santuário. Irmãos evangélicos, irmãos de outras denominações e até pessoas que nem sequer são cristãs, ao verem a mensagem espiritual do santuário, saem de lá completamente admirados. Muitos a dizer, eu sabia que existia santuário, mas nunca pensei que era tão importante para os nossos dias. É claro que lá só damos uma vista superficial. Aqui vamos ver ao pormenor o que é este caminho do santuário. Eu quero vos dizer que no santuário, tudo representa a Cristo. O próprio santuário é um mapa dos ministérios de Cristo. Cada objeto representa a Cristo. E se nós olharmos, facilmente nós entendermos, porque vamos começar hoje de manhã pelo pátio e por aqueles dois objetos. O altar de sacrifício e a pia. Jesus disse várias vezes, eu sou a água da vida. Quando João Batista viu Cristo, quando ele se caminhava para o seu batismo, o que é que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus. Com estes dois versículos que acabamos de citar, estamos a resumir exatamente o que é que o pátio significa. Ali o altar de sacrifício simboliza a Cristo, porquê? Porque Cristo é o verdadeiro Cordeiro que foi sacrificado. Mas Cristo não é só o verdadeiro Cordeiro, ele também é a água da vida. Reparem, em João 11:25 diz, declarou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porquê? Porquê é que nós temos a esperança na vida eterna? Porque nós acreditamos que Cristo morreu por mim. É este evento que habilita a nossa possibilidade de salvação, sim ou não? Mas ele diz, aquele que crê em mim nunca terá sede, porque poderá beber de quê? Da fonte da água da vida. A água também é um símbolo de quê? Purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É um símbolo de purificação para nós. Então, vejam se vocês aceitam o símbolo espiritual do pátio, do altar de sacrifícios e da pia. Eles representam Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, representam Cristo como sendo a água da vida, mas o que é que para mim espiritualmente representa o pátio? Reparem, imaginem que eu sou uma pessoa que está no mundo.
e que decide começar uma caminhada com Cristo. Espiritualmente está representado por alguém entrando onde? No pátio. Qual é o primeiro objeto que está à sua frente? É o altar de sacrifício. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o primeiro passo é eu aceitar Cristo como meu Salvador. É o primeiro passo na vida de um cristão. Na vida de alguém que se está a converter ao Senhor, aquilo que inicia a caminhada é eu reconhecer que acredito na palavra de Deus, que acredito no Deus maravilhoso e todo-poderoso. E acredito que Cristo desceu a este mundo para morrer por mim. E é com este Cristo que eu me quero relacionar. Até aqui, concordam comigo? Sim ou não? Agora, se eu me encontro com Cristo, se eu quero iniciar uma caminhada com Cristo, qual é a decisão que eu tenho que tomar que envolve a água do segundo objeto? Qual é? É o batismo. Estão a perceber qual é o significado espiritual do pátio? Significa a conversão de um cristão. Significa eu aceito Cristo como meu Salvador, quero ter uma caminhada com Cristo e declaro isso publicamente como? Pelas águas do batismo. Mas este processo tem um significado ainda mais profundo. Porque eu a aceitar Cristo como meu Salvador e a aceitar o batismo, eu estou a aceitar uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. E é sobre isso que queria me debruçar no resto da mensagem de hoje. Diz-nos o seguinte, o apóstolo Paulo, e desculpem, eu estava a falar da parte do símbolo para nós, esqueci-me de pôr na tela os textos, portanto, Atos, olhe aqui a água que me impede para ser batizado, portanto, a água é um símbolo de batismo, mas também, reparem, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés. O que é que isto significa? O cerimónia de lava-pés também está representada ali por aquela água. Porquê que nós fazemos a cerimónia de lava-pés? É ou não o renovar aquilo que nós iniciamos no batismo? É ou não? Sim? Muito bem. Mas agora, avançando então para a doutrina que nós queremos aqui falar hoje, que é muito importante, diz o apóstolo Paulo, reparem bem, a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está a falar de nós? Sim? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus pôs por propiciação pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça para a remissão dos pecados passados, mediante a tolerância de Deus. Sabem que um cristão, quando está a aceitar Cristo como seu Salvador, quando está a aceitar o sacrifício de Cristo na sua vida, quando decide iniciar uma caminhada, ele na realidade está a aceitar uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Porque aquilo que está representado ali é um símbolo para a remissão dos meus pecados. Porquê é que nós hoje temos acesso ao perdão dos nossos pecados? Irmãos, na altura do santuário, quando alguém pecava, o que é que tinha que fazer? Essa pessoa tinha que pegar num cordeiro com 1 ano de idade, sem mácula. Tinha que levar perante o sacerdote lá no altar. E a própria pessoa tinha que tirar a vida àquele animal. Nós fazemos isso hoje? Não. Porquê é que nós não fazemos isso hoje? Porque nós aceitamos que o sacrifício de Jesus é o evento que permite o quê?
o perdão dos meus pecados. Certo? E isso é aceitar uma doutrina fundamental. Muito obrigado, irmã. Já agora, eu quero que, se possível, memorizem aqui esta frase. Nós vamos precisar desta frase para os próximos dias. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que a redenção de Cristo resolve o quê? Os nossos pecados futuros. É o que diz o texto? Presentes. Não. Passados. Por que o apóstolo Paulo diz que resolve os nossos pecados passados? Já pensaram nisso? Alguma vez pensámos nisso? Isto é muito importante. Comprometem-se a decorar isto? Remissão, pecados, o quê? Passados. Ok, vamos avançar. Não é o tema de hoje, mas vamos ver amanhã. Cristo se deu como sacrifício expiatório para a salvação do mundo perdido. Foi tratado como nós merecemos, a fim de podermos ser tratados como Ele merece. Foi condenado pelos nossos pecados, no qual não tinha participação, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, no qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, a fim de podermos receber a vida que lhes pertencia. Eu não sei o que é que vocês acham deste texto, mas este é um dos textos mais bonitos e profundos que a serva do Senhor escreveu. E é a base da nossa fé. Mas porquê que eu estou a falar disto? Porquê que eu estou a apresentar este texto que nos está a falar aqui de justificação, sermos justificados por sua justiça? O que é que isto quer dizer? Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 18. E vamos ver aqui um pormenor que eu acho que é um pormenor extraordinário que a palavra de Deus tem para cada um de nós. A partir do versículo 9 e até o versículo 14, temos uma das parábolas mais conhecidas da palavra de Deus. Qual é esta parábola? Muito bem, fariseu e publicano. Todos conhecem esta parábola, certo? 2 homens foram a orar e tinham espíritos totalmente diferentes na oração. Certo ou errado? Um foi com noção que era o quê? Que era o quê? Muito bem. Foi lá orar e agradecer ao Senhor que não era como os outros. Que era um verdadeiro servo de Deus. Ele estava certo ou errado? Depois foi outro que era tinha a noção de que era um pecador. E a oração deste homem foi muito simples. O que é que ele orou? Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Basicamente aquele homem foi fazer o quê? Pedir perdão ao Senhor. Agora reparem bem no que o texto nos está a dizer. É que no versículo 13 termina: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E eu lembro que são as palavras de Cristo a dizer isto. E no versículo 14 diz: e aquele homem foi para casa com a certeza dos seus pecados perdoados. É isso que diz a vossa Bíblia. O que é que diz? E eu vou pôr aqui na tela para todos vermos. Digo-vos que este desceu... O quê? Então, ele foi lá pedir perdão e sai justificado. Então, na minha ótica, ele devia sair lá o quê? Perdoado. Não acham? Porquê que a Bíblia diz que ele saiu de lá justificado? É muito simples, irmãos. Isto é algo de muito importante. Quando o pecador penitente, arrependido perante Deus, discerne o que é? Símbolo ali, o altar de sacrifício. Discerne o que é? Expiação de Cristo por ele. E aceita esse sacrifício como sua única esperança nesta vida e na vindoura. O que é que acontece? Seus pecados são? Foi isto que aquele homem foi lá buscar. Foi isto que aquele homem pediu a Deus. Misericórdia, porque eu sou pecador. Só tu, ó Deus, podes perdoar os meus pecados. Isto é justificação pela fé. Muitas vezes, irmãos, nós complicamos coisas simples. A justificação pela fé é o quê? É o perdão dos nossos pecados.
o perdão e a justificação são uma e a mesma coisa. A justificação é um perdão absoluto e completo do pecado. No momento em que o pecador aceita a Cristo pela fé, ele é o quê? Perdoado. A justiça de Cristo é-lhe imputada. E ele não mais duvida da graça perdoadora de Deus. O que este texto está-nos a dizer, o que esta parábola de Cristo aqui nos está a dizer, é que o perdão e a justificação são o quê? A mesma coisa. Isto tem um profundo impacto na nossa percepção desta doutrina. Nós vamos ver ao longo dos dias que isto é o início de uma caminhada. O santuário tem mais doutrinas importantes para nos ensinar. Mas a primeira que nos quer ensinar é que a justificação pela fé é o quê? É o perdão pela fé. Percebem porque é que a serva do Senhor diz assim? O que é a justificação pela fé? É obra de Deus lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Porquê? Podemos nós nos perdoar a nós próprios? Não. Não há nada que nós podemos fazer para obter a justificação pela fé. Não há nada que eu possa obter para obter o perdão de Deus. E ele é obtido apenas de uma maneira, pela fé. Porquê? Reparem bem o que é que isto quer dizer. Quando eu, como aquele pecador, vou perante o Senhor e peço perdão pelos meus pecados, o que é que eu estou a dizer a Deus? E eu acredito que o sacrifício de Cristo é capaz de perdoar o quê? Os meus pecados. Então eu sou perdoado por quê? Porque eu tenho fé em quê? Em Cristo Salvador. E isto é a justificação pela fé. Posso eu caminhar até um lugar para obter o perdão de Deus? Posso eu andar de joelhos? Irmãos, há 2 meses atrás estive em Roma e fui à Santa Scala. Alguém sabe o que é a Santa Scala? A Santa Scala é uma escada que tem ao lado da Igreja de Latrão e é uma escada que, segundo a tradição cristã católica, é santa. Supostamente foi a escada que Pilatos julgou a Jesus. E desde o século V, se eu não me engano, século V, essa escada está lá em Roma. E desde o século V, todos os dias, pessoas sobem aquela escada de joelhos. Sabem para quê? Para obter perdão para os seus pecados. Irmãos, eu fiquei comovido quando vi aquelas pessoas ali a subirem aquelas escadas. Porque aquelas pessoas acreditam sinceramente no seu coração que aquele ato é suficiente para perdoar os seus pecados. Mas de acordo com o que vimos na palavra de Deus, alguma coisa que eu faça pode perdoar os meus pecados? Não. Eu sou perdoado porque eu acredito que Jesus Cristo é o meu Salvador e Redentor. Então, nós estamos aqui a aprender uma coisa muito importante. É que o perdão é o receber a justiça imputada. Amanhã vamos ver o que é que isto quer dizer, está bem? Que é muito importante, nós vemos amanhã o que é que isto quer dizer. No entanto, a justificação pela fé, o perdão é uma obra 100% de quem? De quem? De Deus. E ela envolve 2 coisas. Reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz e aceitar que esse sacrifício traz o perdão aos nossos pecados pelos méritos de Cristo. Mas se eu não posso fazer nada para ser perdoado, por que é que não acontece todo mundo ser perdoado? Já pensaram nisso? Se é algo que eu não tenho participação, é obra totalmente de Deus, por que é que não é toda a gente perdoada? Porque só é perdoado aqueles que aceitam o perdão de Deus.
e que têm o quê? Fé. Por isso é que existem, não uma obra a fazer por nós, mas existe o quê? Um pré-requisito para a salvação. Não sei se há aqui jovens que estão na universidade. Na universidade, para entrar na universidade, é preciso pré-requisitos. Têm que ter o 12º ano completado e têm que ter disciplinas nacionais com exame. Isso vai fazer com que eles tenham alguma parte do seu curso completo? Não. Mas é o quê? Um pré-requisito para entrar. Para o perdão de Deus, nós não temos nenhuma obra a fazer, mas temos pré-requisitos para cumprir. E eles são dois, são muito simples. Nós vimos na história daquele homem. Em primeiro lugar, eu estar o quê? Arrependido daquilo que eu fiz. E em segundo lugar, fazer o quê? Pedir perdão a Deus. E eu quero vos dizer que a oração de um pecador arrependido é uma oração extraordinária. Eu sei que o tempo já vai um bocadinho avançado, mas se me derem permissão, vou-vos contar uma experiência pessoal. Pode ser? Dão-me permissão ou não? Sim? Eu sei que o tempo está avançado, mas também sei que quando é uma visita que vem pregar, ele tem direito a desconto de tempo, não é? Era eu adolescente, teria talvez uns 15 anos, quando eu cometi um pecado que me atormentou por quase 20 anos. Algo que eu fiz que me arrependi terrivelmente. Mas já tinha mais de 30 anos, ainda frequentemente, o que é que me vinha à mente? Aquilo que se tinha passado há quase 20 anos atrás. E eu ainda me sentia envergonhado perante o Senhor daquilo que eu tinha feito. Naquela altura eu estava a ler um livro extraordinário, O Grande Movimento Adventista. Não sei se conhecem esse livro. É um livro de um dos nossos pioneiros, do Lockborough, que é um dos homens que mais tempo passou com a serva do Senhor. E ele ia frequentemente com Tiago White e Ellen White fazer viagens missionárias e pregar. Um homem que conhecia profundamente os escritos da serva do Senhor. E ele conta aqui uma experiência que mudou completamente a minha perspectiva do que era o perdão de Deus, do que era a justificação pela fé. Sabem, por vezes acontecia Ellen White estar a pregar e entrar em visão. Vamos tentar imaginar esta cena. Imagina que era um profeta do Senhor, que era ela que estava aqui a pregar para cada um de nós. E então ela entrava em visão. Isto aconteceu mais do que uma vez. Ela pegava na sua Bíblia, ela descia para junto dos espectadores e, por vezes, Deus tinha uma mensagem para alguma das pessoas que estava a assistir. Acontece que naquele dia, lá no último banco, encostadinho atrás, estava um homem que estava com vergonha de estar na casa de Deus por causa do seu passado. Um homem que cometeu pecados terríveis que atormentavam a sua consciência. E ele lutava com isso há 30 anos e sentia-se indigno de estar perante o Senhor. Aquele homem estava a ouvir a pregação de Ellen White. Quando ela entra em visão, desce as escadas do púlpito e está a dirigir-se em sua direção. Eu tento imaginar o que é que aquele homem sentiu vendo ela a dirigir-se a ele, a parar em frente a ele com a Bíblia na mão. Eu tento imaginar que aquele homem vai ser agora que Deus me vai condenar. Vai ser agora que toda a gente vai saber o meu passado. Vai ser agora que eu vou receber o castigo para aquilo que eu fiz. E Ellen White, em visão, diz àquele homem: lembras-te daquele pecado que cometeste há 30 anos atrás? E eu imagino o que é que passou pela mente daquele homem. Imagino que ele baixou a cabeça e pensou: vai ser agora.
E as palavras a seguir de Ellen White mudaram a vida daquele homem. Porque ela disse, Deus já te perdoou há 30 anos atrás. Foi aí que eu percebi que não basta pedir perdão a Deus, é preciso também aceitar o seu perdão. Faz parte de ser justificado pela fé. E eu aceitar que Deus é poderoso para quê? Para perdoar os meus pecados. Irmãos, aquele homem estava a viver uma vida com um fardo que não existia. Deus já o tinha perdoado há quanto tempo? Por quê? Porque ele já se tinha arrependido há 30 anos e já tinha feito o quê? Pedido perdão ao Senhor. É ou não é um Deus maravilhoso? Não importa qual é o nosso passado. Não importa quantos pecados, pequenos ou grandes. Deus é poderoso para perdoar cada um deles e de nos justificar pela fé. Eu há bocado estava a dizer a história, desculpem, há bocado estava a dizer da oração de um pecador perdoado. Eu quero vos dizer que muitas vezes nós oramos anos a fios para que Deus nos responda. Certo ou errado? Uma vez, durante a minha vida, eu orei por um assunto. Sabem quanto tempo? 19 anos. Deus demorou 19 anos a responder a uma oração. Mas eu quero vos dizer uma coisa hoje, para terminarmos o sermão de hoje. Há uma oração que Deus responde sempre e imediatamente. Porque ela é baseada numa maravilhosa promessa de Deus. Porque a Bíblia diz, e se é a palavra de Deus, ela se cumpre automaticamente. Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para quê? Perdoar todos os pecados. Alguns? Muitos? Todos. E purificar de qualquer injustiça. A oração de um pecador arrependido é sempre respondida imediatamente. Amém? E é por isso que Deus nos quer oferecer uma vida. Não uma vida de consciência pesada por causa do nosso passado, mas uma vida onde possa haver paz, alegria, repouso na consciência que os nossos pecados foram perdoados. O que é então a mensagem do santuário do pátio para nós hoje? É a mensagem da justificação pela fé. É a mensagem que Deus está pronto para nos perdoar. É uma obra 100% de Deus. Deus nos oferece através do seu sacrifício, pelos méritos de Cristo, o seu perdão. Mas também nos pode dar a paz de uma consciência de que os pecados foram perdoados. É este o Deus de amor que nós adoramos. É por isso que Cristo veio a este mundo morrer por cada um de nós. E é esta mensagem de esperança que está lá no pátio, no altar de sacrifício e na pia. Deus está a dizer, queres começar este caminho? Muito bem. Este caminho começa com a tua justificação pela fé. Começa com o perdão dos teus pecados. E agora estás pronto para uma nova caminhada. Irmãos, o caminho não termina aqui. Muitas vezes, quando ouvimos falar da mensagem de justificação pela fé, parece que é o objetivo final de um cristão. O santuário está a dizer que não. O santuário está a dizer que a justificação é o quê? O início do caminho. Isto quer dizer que nós ainda temos um objetivo final a atingir. Quer dizer que Deus ainda tem mais bênçãos para nos dar no caminho do santuário. Que possamos aceitar o desafio de Deus durante esta semana para aprender qual é este caminho. Um caminho do santuário, que é uma obra, segundo o apóstolo Paulo, uma alegoria para o nosso tempo hoje. É algo que nos mostra a nossa condição espiritual e nos mostra o caminho para chegar até à presença de Deus.
Que o Senhor nos abençoe e que possamos realmente aceitar este desafio de Deus de iniciar esta caminhada no caminho do santuário. Amém.